Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do treino do Flamengo aí, né? Com o Felipe Luiz comandando o segundo treino já, com umas táticas aí para enfrentar o Corinthians amanhã pela Copa do Brasil, né? Está pronto aí. E também vai ter escalação nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Eu sempre penso e sempre falo a mesma coisa. O recado para a torcida é dentro de campo. Não adianta. Não tem outro recado. Posso falar 1000 coisas aqui. O recado tem que ser dentro de campo, jogando o melhor possível e competindo da melhor maneira possível. E fazendo esse time competitivo, todo mundo na mesma direção para poder conquistar o carinho deles e não com palavras. Beleza? Beleza, ídolo. Chegou a hora da resposta ser dada no Maraca. Na tarde desta terça-feira, o Flamengo finalizou a preparação para o duelo diante do Corinthians pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Antes, Felipe Luiz foi oficialmente apresentado como técnico e concedeu entrevista coletiva. Se liga só. Foram 8 vezes na história da Copa do Brasil. Ao todo, foram 3 vitórias rubro-negras, 2 do clube rival e mais 3 empates. Dos 4 cruzamentos ao longo dos 8 jogos, o Mengão levou a melhor em 3 oportunidades, incluindo o título da própria competição, na decisão de 2022. Que venha mais uma classificação, bora por mais! Suave ainda, isso, curtinho, vai. Chapa, e vem, vai embora, vamos, isso, já vem o outro. Já sai o passe, curtinho, vamos, chapa, e vem, vamos. Boa, curtinho, corrida, vamos, isso. Maravilha. Boa, Flamengo, vamos. Boa, Eric. Passe bom, tiro do boneco. Passe bom. Bora. São duas, fechou as duas, segura. Vai, tá pro lado, tá pro outro. Isso aí, vamos. Amarelo.
Vai! Boa! Boa! Vai! Pega a paz! Vamos ali! Vamos! Amarelo! Vamos! Boa! Vamos pro amarelo! Tá de carro. Vamos! 1 e 2, hein? 1 e 2, hein? Vamos! Vamos, isso! Rápido, Flamengo! Boa! Volta! Mais uma pra fechar, vai na água! Mais uma, fecha, vai na água, vamos, Flamengo! Bom treino, moçada, bom treino! Vamos, Flamengo! Vamos! Boa! Vamos! Bem, tá calmo. Como jogador do Mengão, Felipe Luiz conquistou 10 títulos. Já como treinador rubro-negro, foram 2 taças. A da Copa Rio Sub-17 e a do Intercontinental Sub-20. E vale lembrar que a entrevista coletiva do nosso novo técnico do time profissional, que rolou ao vivo na Flá TV, já pode ser conferida na íntegra. Separamos mais um trecho para você. Eu acho o melhor jogo para poder estrear, um jogo importante, um jogo onde tem a pressão, tem a peso. Como jogador do Mengão. Porque eu acho, quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência, né? Um adversário que, ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados e todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final. E para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência, né? Um jogo e tentando recuperar a confiança para poder recuperar, como falou outra vez, um momento de forma óptimo, né? Que os jogadores se sintam cômodos e confortáveis com a bola, onde eles possam saber perfeitamente onde o companheiro está e que a qualidade ela possa se juntar e aparecer cada vez mais nesse modelo de jogo, claro, que eu quero passar para eles. E nação, atenção ao horário do nosso pré-jogo amanhã. Começa às 6h45, ou seja, 3 horas antes da bola rolar. É o seguinte, galera, até às 16 horas, o famoso 4 da tarde dessa terça-feira, um pouco mais de 34 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo do Flamengo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Confesso que eu esperava mais, porém, eu tinha esquecido de um detalhe: o valor do ingresso está muito caro e isso, obviamente, está afastando um pouco os torcedores do Flamengo, além do momento ruim do Flamengo. A verdade é essa, embora tenha esse tempero especial, que é a estreia do Felipe Luiz à frente do Flamengo, mudança de ares, isso tudo influencia de maneira positiva, porém, mesmo assim, o ingresso caro faz com que os torcedores ainda estejam um pouco ressabiados e não compraram muito a ideia para esse jogo não, mas eu acredito aí em cerca de 50 mil pessoas pelo menos lá no Maracanã nessa quarta-feira. E o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$500 mil para escalar o goleiro Hugo Souza, e vai pagar. O Hugo Souza vai jogar, o Corinthians vai ter que pagar porque eles ainda não exerceram a opção de compra do goleiro Hugo Souza. Com isso, como o jogador continua sendo do Flamengo emprestado ao Corinthians, o Corinthians é obrigado a pagar. Mas, Benê, como é que funciona essa multa? O Corinthians tem até 24 horas após o apito final, ou seja, vamos lá, o jogo acaba amanhã. Supondo que acabe amanhã, 11h30 da noite. Quarta-feira, 11h30 da noite. O Corinthians tem até quinta-feira, 11h30 da noite, para poder efetuar o depósito bancário no valor de R$500 mil na conta do Flamengo. Lembrando que essa será a segunda vez que o Corinthians vai pagar a multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Foi assim no Campeonato Brasileiro, vai ser assim na Copa do Brasil. A tendência é que eles comprem o Hugo Souza antes do jogo de volta contra o Flamengo. Se eu não me engano, está marcado para o dia 17 de outubro. Como teve alteração, não fiquei com a data na cabeça. Mas eles podem exercer a partir do dia 10 a esperar. Mas nessa quarta-feira o Hugo Souza joga e o Flamengo recebe mais R$500 mil no valor da multa. É o seguinte, pessoal. Preparação do Flamengo para esse jogo não terá concentração. Os jogadores treinaram nessa terça-feira, na parte da tarde, foram para suas respectivas residências, enfim, foram liberados
e eles precisam se reapresentar ao técnico Felipe Luiz na parte da manhã. O café da manhã é opcional, enfim, mas eles têm um horário para chegar lá. Se eu não me engano, até 10 horas da manhã eles precisam se reapresentar lá no Ninho do Urubu e iniciar a concentração para pegar o Corinthians. Como foi a preparação? Ontem teve o famoso treino regenerativo, né, segunda-feira. Hoje foi um treino mais intenso, digamos assim, mas antes do treino no campo, teve o treino que eles chamam de vídeo, muito vídeo, Felipe Luiz utilizando muito vídeo. Depois do treino no campo, e depois do treino no campo também teve vídeo novamente. Amanhã está previsto para ter vídeo novamente, e aí preleção, e aí eles vão partir para o Maracanã para poder jogar contra o Corinthians. Mas foi muito baseado em cima disso, vídeo. Felipe Luiz sabe que ele teria e tem pouco tempo de preparação, mas mesmo assim ele já fez mudanças na escalação. Mas antes de falar da escalação, Michael treinou normalmente novamente, nossa, até rimou, treinou novamente com os demais companheiros e está liberado. Enfim, a tendência é que seja relacionado, não será titular, já dou logo esse spoiler aí, ele não está no time titular, muito tempo sem entrar em campo. Eu vou até ver aqui ao vivo qual foi a última vez que ele entrou em campo com a camisa do Flamengo antes de se lesionar. Ele ficou um longo período longe dos gramados, então a última vez foi no dia 28 de agosto, mais de um mês, né? Mais de um mês, quase 40 dias aí. Foi na partida contra o Bahia que o Flamengo venceu por 1-0, ele ficou 18 minutos em campo e teve uma grave lesão muscular. Vocês vão se recordar que nem pisar direito ele pisava. Tá de volta, tá treinando normalmente, então é um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz. Vamos para o time titular. Pois é, antes de mais nada, goleiro Rossi, tá? Não será Matheus Cunha, como o Tite havia dito que seria, caso o Tite tivesse continuado. O Tite estava optando por botar o Matheus Cunha na Copa do Brasil e gostaria de manter mesmo sendo eliminado na Libertadores, algo que irritou muita gente dentro do Flamengo. Foi, digamos assim, a gota d'água para o Flamengo demitir o Tite. Na lateral direita, a primeira mudança aí do técnico Felipe Luiz. O Wesley ganha a vaga de titular contra o Atlético Paranaense. O Wesley foi titular, mas porque o Varela tinha sido poupado, porque com o Tite o Varela era titular. Inclusive, uma curiosidade sobre o Varela que eu acabei de saber. Ele não ia ao ataque por pedido do Tite. E era algo que ele não gostava muito. Inclusive, ele não gosta muito dessa ideia da torcida o chamá-lo de lateral defensivo, porque na seleção ele ataca muito, e aqui no Flamengo muita gente o enxerga como lateral defensivo, algo que ele não gosta muito. E ele ficou rotulado dessa maneira. Mas vamos para o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz na zaga, a segunda mudança aí, ao lado de Léo Pereira, Alexandro mantido na lateral esquerda, Pulgar de primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E a dupla de ataque, Plata e Bruno Henrique. Para quem imaginava que o Gabigol fosse ser escalado como titular já no primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, por conta da relação deles, eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Eu espero no Gabigol ganhando mais minutagem, palavra da moda aí. Eu espero o Gabigol na frente do Carlinhos nessa briga por minutagem, porque com o Tite, o Carlinhos estava na frente do Gabigol. Com o técnico Felipe Luiz, acho que o Gabigol vai ficar na frente do Carlinhos. Então, recapitulando o time, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Minha opinião, Rossi no gol, acertou demais o Felipe Luiz, com todo respeito ao Matheus Cunha, mas zero condições de escalar Matheus Cunha. Não é goleiro para vestir a camisa do Flamengo, para estar no elenco profissional do Flamengo. Não é goleiro para ser reserva imediato do Rossi. Nem acho o Rossi isso tudo não, mas ele está muito acima do Matheus Cunha. Na lateral direita, concordo, o Wesley para mim estava jogando melhor que o Varela. Eu acho que como o Alexandre é um jogador, é um lateral mais construtor, como era o próprio Felipe Luiz, eu acho que na lateral direita pode ter um jogador mais ofensivo. Na zaga eu não concordo tanto. Eu não concordo. Entendo pela saída de bola. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor que a do Fabrício Bruno,
Mas eu acho que se fosse para botar o Léo Ortiz na zaga, teria que ser na vaga do Léo Pereira, e aí botaria Léo Ortiz e Fabrício Bruno juntos. Pelo menos é a minha opinião. Eu não botaria o Léo Ortiz na zaga. Eu deixaria o Léo Ortiz de primeiro volante no lugar do Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a escolha do técnico Felipe Luiz? Enfim, quero saber de vocês aí qual é a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade, tá? Nosso Vasco acabou de soltar. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? E Felipe Luiz aí faz o segundo treino aí para enfrentar o Corinthians amanhã, né? Quarta-feira aí, às 9h45. Primeiro jogo, né, da Copa do Brasil. O Flamengo precisa vencer esse jogo aí, né, por um placar muito bom para poder ir mais tranquilo para o segundo jogo. Eu acredito que o Flamengo vai estar um estilo muito mais diferente, né, do que estava com o Tite, um time mais explosivo, um time mais atacante, um time mais ofensivo, jogando em casa, mostrando quem é que manda, não aquele time que fazia um gol e recuava, né? Então acredito que o Flamengo vai jogar muito bem, vai representar a nação, né? Então a nação está confiante aí, né? Está apreensiva, tanto que esse jogo não vai bater recorde de público, porém, né, vai ter um público muito maior do que o último jogo, né, que foi, se não me engano, 25 mil pessoas a 30 mil pessoas, né, no estádio, muito pouco em comparação ao Flamengo, que sempre chega a 50 mil, 60 mil torcedores praticamente todos os jogos. E assim, né, veio que demonstrando satisfação depois da eliminação da Libertadores, onde o Flamengo perdeu o Peñarol, um jogo vexamitoso, né, um vexame total, perdeu no Maracanã e empatou fora de casa, e assim deu adeus à Libertadores com o time do Peñarol tão fraco, né, que o Flamengo poderia golear simplesmente, mas não goleou, porque jogou com um time muito ruim, né? Então é isso, o Flamengo agora vai poder jogar Corinthians com a maioria dos jogadores disponíveis. O Michael vai estar de volta para poder ajudar o Flamengo, provavelmente ele entra no segundo tempo, né, porque ele está voltando de lesão, e assim poder ajudar o Flamengo. Mas é isso, torcedor, essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixa seu comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.